A estrutura deveria reforçar a capacidade de resposta do Corri Cabral, mas como nunca chegou a ser necessária, ficou na posse da associação. Em Portugal não há quem controle o destino do dinheiro dos donativos. Nós não deixas aí gravar cá de ser grande. No estacionamento do Hospital Corri Cabral há agora 2 tendas montadas. Vazias e sem uso, têm estampado o símbolo da Cruz de Malta, a verdadeira dona destas e de outras 27 iguais. No final de abril, ainda era possível vê-las quase todas de pé na arena do Campo Pequeno, o primeiro espaço a acolher aquele que é agora o maior hospital de campanha em Portugal, que excede até as 17 tendas do hospital de campanha do INEM. Ainda nos faltam mais 13 tendas, neste momento temos 16. Os números que nos apontam é que, se Deus quiser, não vai ser preciso, mas também nós, quando começámos este projeto, não era propriamente o cenário que hoje se vive. E também não esquecer que nada disto está garantido. Há sempre nestas epidemias uma segunda vaga, que geralmente é sempre pior que a primeira. Fundada em 1918, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Cruz de Malta foi agraciada, por altura do centenário, com o título de membro honorário da Ordem de Mérito, concedido pelo Presidente da República. Por essa altura, já a instituição tinha posto fim à valência de bombeiros. Há meses, aliás, que a associação tem as portas fechadas, sem atividade visível. Tinham passado cerca de 20 dias desde o primeiro caso de Covid em Portugal, quando João Alvelos, tenente-coronel na reserva e presidente da Cruz de Malta, se lembrou de ir bater à porta do Corri Cabral com a proposta do peditório. Chegámos e falámos com o professor Dr. Fernando Maltês. Dissemos: Sr. Professor, nós temos aqui a hipótese de fazer uma campanha, de arranjar um hospital que possa, digamos, reforçar a capacidade de atendimento do Corri Cabral. A operação Todos por um Hospital teve sucesso imediato. Com a autorização da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, foi permitida a campanha na televisão do Estado, que apelava ao contributo dos cidadãos através de chamadas de valor acrescentado ou depósitos numa conta aberta propositadamente para o efeito. No final dos 7 dias permitidos por lei, o peditório já tinha ultrapassado o objetivo dos 400 mil euros. A campanha foi encerrada antes dos dias que estava autorizada. Encerrou exatamente quando o objetivo foi conseguido. Mas, entretanto, as chamadas de valor acrescentado acabaram, mas os depósitos no IBAN continuaram. Ainda hoje houve um depósito de 40 euros, 2 depósitos de 20, digo, e a campanha já foi fechada, enfim, já há quase um mês. De acordo com a lei, a conta da Caixa Geral de Depósitos deveria ter sido imediatamente encerrada no final dos 7 dias de campanha, mas, pelos vistos, não foi isso que aconteceu. Respeitada foi a obrigação de publicitar os resultados num jornal nacional. Foram declarados perto de 450 mil euros. 350 mil terão servido, segundo a associação, para comprar as tendas e as camas a um fornecedor da Eslováquia. 350 mil euros, os restantes 100 ficam para a Cruz de Malta? Não ficam. Isto fica dinheiro que fica atribuído para o Hospital Corri Cabral. Quem é que faz a gestão dessa conta? É a Cruz de Malta. Nós temos um contabilista certificado, que é assim que se designa, a ajudar a fazer exatamente essas contas, e depois elas são apresentadas exatamente e estão à disponibilidade de quem quiser consultar. Na verdade, não estão. A SIC tentou consultar as contas, mas a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna rejeitou o pedido por estarem em causa o nome dos depositantes e os valores protegidos pela Lei de Acesso a Dados Pessoais. A Cruz de Malta recusou o mesmo pedido de consulta, alegando que, afinal, as contas
ainda não estão encerradas. Segundo a instituição, falta ainda comprar equipamento e está em curso um pedido de isenção do IVA da compra que pode aumentar o lucro da campanha. E espero que tudo corra bem e que possamos poupar ainda cerca próximo de 80 mil euros. Qualquer que tenha sido a documentação entregue pela Cruz de Malta à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o certo é que nunca ninguém irá olhar para os papéis para saber se o dinheiro do peditório desta e de outras campanhas foi usado para os fins previstos. É o que assume a SIC, a entidade do Governo. A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna não tem competência para fiscalizar as contas das entidades que fazem angariação de fundos, nomeadamente para saber qual o destino dado ao dinheiro recolhido. Qual a entidade competente para essa função? A Secretaria-Geral não responde e parece não existir legislação que o preveja. O hospital, cujo nome foi usado para angariar o dinheiro, também não responde por essa questão. O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central não tem qualquer responsabilidade ou intervenção na angariação de fundos, na gestão financeira da iniciativa, nem na aquisição dos materiais. O motor do peditório, o cenário de colapso no Serviço Nacional de Saúde e, em especial, neste hospital de primeira linha na luta contra a Covid, está por agora afastado. Não há sequer perspectiva que a estrutura de retaguarda venha a ser necessária. Isto não se desperdiçou dinheiro, isto é propriedade da Cruz de Malta de uso exclusivo do Hospital Correio Cabral. Não é o que diz o protocolo assinado entre a Cruz de Malta e o Correio Cabral em final de maio, 2 meses depois do peditório. Na primeira das 9 cláusulas está escrito que a estrutura de apoio poderá ser disponibilizada ao hospital durante o período de combate à Covid-19. O acordo mantém-se enquanto a Organização Mundial de Saúde mantiver a declaração de pandemia. Depois disso, o hospital fica com direito a ter uma utilização preferencial do equipamento. Nada que impeça, pelo menos formalmente, que a Cruz de Malta venha a usar, alugar ou, no limite, até vender as tendas e as camas de campanha. Não pode vender. Não pode vender por uma questão. Se vender, vai ter que pagar o IVA. Nós não temos capacidade para isso. Nós assumimos as responsabilidades de todo este benefício de IVA, de ser, ao fim e ao cabo, os proprietários guardiãos, mas o uso exclusivo é do hospital. Quando, eventualmente, a Cruz de Malta utilizar, exatamente como já referi nos acampamentos de jovens com necessidades especiais, será com autorização do Hospital Correio Cabral. Sem necessidade atual para reforçar o internamento de doentes Covid, o Hospital Correio Cabral admite que em breve as 2 tendas montadas no parque de estacionamento poderão vir a servir de sala de espera para um dos serviços de consultas. As restantes 27, diz a Cruz de Malta, estão armazenadas nas suas instalações. Serão agora o maior património da associação. Centenas de médicos foram infectados com